Olá galera, bem-vindo ao meu canal Calculando. E o conteúdo que nós estamos trabalhando inicialmente será noções de lógica. E ao decorrer do tempo, você vai aprender tudo sobre os princípios básicos da lógica. Esse conteúdo geralmente é cobrado em disciplinas como computação, algumas engenharias e principalmente disciplinas de ensino superior de matemática. Porém, esse conteúdo também serve para você, estudante, que quer fazer o concurso ou quer aprender raciocínio lógico de forma matemática, é claro, né? Então, vamos iniciar nossa jornada? Bem, a nossa primeira aula de noção de lógica será proposições e negação das proposições. Então, prestamos atenção e vamos se organizar bem, ok? Primeiramente, devemos saber o que é uma proposição. Proposição nós utilizamos em disciplina de português, porém, vamos ver ela com conteúdo diferente na matemática e até semelhar com alguns quesitos português. Proposição ou sentença é toda oração declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Ou seja, toda proposição nós podemos dizer que é uma oração em que ela tem um início dela e ela termina definindo o que ela quer ou afirmando o que ela deve ser. Então, ela não mostra indícios que ela é incompleta. E como ela é uma oração, necessariamente ela tem que ter sujeito e predicado. E quando se tratarmos das características da proposição, a primeira característica é que ela deve ter sujeito e predicado, que é uma coisa comum de toda oração. A segunda característica da proposição é que ela era declarativa, como nós já vimos no enunciado anteriormente. Ou seja, ela declara uma coisa e essa declaração não é incompleta. Ou seja, quando nós fazemos uma pergunta, que nesse caso seria interrogativa, nós buscamos uma resposta. Ou seja, a pergunta ela tem que ser respondida e a pergunta é incompleta. Logo, se você vê uma interrogaçãozinha, você já pode afirmar que não é uma proposição ou sentença. E a terceira e última dica é que ela tem que ter apenas um valor lógico. Ou seja, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E isso é muito importante, porque vai existir enunciados que a pessoa fica perguntando, é verdadeiro ou é falso? Se acontecer isso, significa que não é uma proposição, ok? E como nós vamos aprender isso? A melhor forma possível é exemplificando. Então vamos para nossos exemplos. Para facilitar os nossos exemplos, eu já coloquei todas as características da proposição e nós só temos que observarmos. O nosso primeiro exemplo será esse. 9 é diferente de 5. Bem, vamos interpretar se tem sujeito e predicado. O sujeito, geralmente, é o que pratica a ação. Então, quem é que está praticando a ação nesse caso? O 9. Por quê? Porque o 9 ele tem uma situação dele. Está dizendo que ele é diferente de 5. Então, nós temos que se responsabilizar que o 9 é o nosso sujeito. E quem seria o predicado? O predicado é a ação feita pelo sujeito. Então, qual é a ação feita pelo sujeito? Estamos dizendo que o 9 é diferente de 5. Ou seja, essa é a ação dele. É ele ser diferente de 5. Vamos ver. Agora, se ela é declarativa. Bem, como nós podemos ver, ela é uma oração simples, ela está sendo óbvia e objetiva, ela não está mostrando indício de que ela está incompleta nem nada. Ou seja, nós podemos dizer que ela é declarativa. Por quê? E se fosse interrogativa, teria uma interrogação e, é claro, já poderíamos descartar. Ou seja, ela tem sujeito e predicado e ela é declarativa. Agora a pergunta, ela tem quantos valores lógicos? 9 é diferente de 5. Isso é verdadeiro. Tem algum indício que ela seja falsa? Claro que não, né? Então nós já podemos afirmar que ela só tem um valor lógico e ela é verdadeira. Nesse caso, podemos dizer que isso aqui é uma proposição. Bem simples, né? Vamos para outro exemplo.
7 é maior que 3. Quem é o sujeito? O 7. Por que o 7? Porque o 7 é o que determina a nossa oração já de cara. E quem seria o predicado? É maior que 3. Uma dica para descobrir o predicado é que sempre é depois do verbo. Nesse caso, o verbo é o é, que é também um verbo de ligação no português. Bem, mas como não estamos tratando muito de aula de português, vamos continuar. Tem sujeito e predicado? Sim. Ela é declarativa? Claro que sim, porque ela está sendo óbvia, ela não é incompleta e ela não está fazendo uma pergunta. Então, nesse caso, já podemos dizer que 7 é maior que 3 é declarativo. E agora, quantos valores lógicos ela tem? 1. 7 é maior que 3. Isso é verdade. Então, já podemos dizer que é uma proposição. No terceiro e último exemplo, temos que 3 é divisor de 11. E aí? Vamos começar. Primeiramente, observando o sujeito predicado. Como você já deve estar ciente, 3 é o sujeito, é divisor de 11, é o predicado. Então, temos sujeito e predicado. Também temos uma declarativa, porque está impondo algo e está sendo completo. Não tem equívoco e não é uma pergunta. Ou seja, está completo, então é declarativo. Agora, vamos ver os valores lógicos. 3 é divisor de 11? Não, né? Os divisores de 11 são 1 e 11, já que ele é um número primo. Então, o valor lógico é falso. Então, é uma proposição ou não é? É claro que é uma proposição, porque mesmo sendo falso, falso é um valor lógico. Então, isso significa que é uma proposição. Ou seja, esses três primeiros exemplos são proposições, ok? Agora vamos para os próximos exemplos. O exemplo 4 é 3 vezes 5 mais 1. Bem, como nós podemos ver, vamos ver se tem sujeito e predicado novamente. Quem é o sujeito? 3. Mas cadê o predicado? Não existe, né? Porque geralmente o predicado está depois de um verbo. Ou seja, 3 vezes 5 mais 1 está incompleto também. Ou seja, não declara nada. E a partir dessa afirmação, também podemos dizer que nem é verdadeiro nem é falso. Logo, isso aqui não é uma proposição. Por quê? Porque está incompleta, a frase não define nada e a frase não é nem verdadeira nem falsa, é só uma circunstância. Então já podemos afirmar que não é uma proposição. O quinto exemplo, a raiz quadrada de 2 é número racional. Aí se nós olharmos a nossa segunda característica lá em cima, não é exclamativa nem interrogativa. Nesse caso, o que acontece? Como é interrogativa, nós já podemos cortar, né? Nem é uma proposição. E esse último exemplo, um triplo de um número menos 1 é igual a 11. Bem, agora sim temos uma situação bem problemática e vamos definir se é uma proposição ou não. Bem, tem sujeito e predicado? Tem. Um triplo de um número menos 1 é um sujeito. E o predicado deveria ser é igual a 11. Então temos o sujeito. E temos um predicado. É declarativa? Sim. Por quê? Não é uma pergunta, não está incompleto, então é declarativo. Agora, quantos valores lógicos temos? Bem, um triplo de um número menos 1 é igual a 11. Mentalmente já podemos dizer, então é 4. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 1 é 11. Então é o quê? Verdadeiro. Porém, a pergunta não está dizendo que o 4 é o valor que dá 11. A pergunta está dizendo que um triplo de um número menos 1 é igual a 11. Ou seja, eu poderia dizer 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Porém, isso não é verdade, isso é falso. Ou seja, dependendo do número que eu escolher, a questão ou é verdadeira ou é falsa. Por isso que não é uma proposição, porque não afirma se é verdadeiro definitivo ou é falso, ok? Então,
É isso que devemos observar quando vê uma proposição. Nós observamos as suas características. E caso você entendeu, você já pode colocar no comentário, ok? Enquanto isso, agora vamos para o próximo assunto. Negação das proposições. Negar uma proposição é muito simples. É só falar o oposto, correto? Porém, tem umas simples notaçõezinhas que são bem legais e que você não vai ter nenhum problema em aprendê-las. Vamos começar a entender o que é uma negação de uma proposição? A partir de uma proposição qualquer, sempre podemos construir outra denominada negação de P. É indicada como símbolo não P. Esse P aqui significa a minha proposição. Geralmente, nós colocamos, em noção de lógica, um P como a minha oração inteira. Ou seja, em vez de você representar escrevendo ela completa, você pode dizer minha oração P. Significa isso. Indicada com o símbolo não P. Esse tio representa o não. Ou seja, quando você vê esse tio antes de uma letra que determina a sua proposição, significa que é a negação da minha proposição. Vamos para os exemplos? Vamos, né? Então, letra A. Ó, nós já iniciamos com um Pzinho. Esse P alerta que 9 é diferente de 5, ou seja, o exemplo anterior. O que eu faria para negar essa proposição? Se ele antes era diferente, para eu negar essa afirmação, eu tenho que dizer que é o quê? Que é igual. Ou seja, eu inicio colocando o meu tio P, que se lê não P, e coloco que 9 é igual a 5. Isso significa que eu estou negando a minha proposição P anteriormente, colocando um não P e dizendo que 9 é igual a 5. Entendeu? Caso não tenha entendido, vamos para um próximo exemplo. Esse é um pouco mais complexo, mas também é simples. Como é a pessoa simples complexa? Bem, vamos entender. 7 é maior que 3. Vamos ver como negamos isso. Se 7 é maior que 3, 7 não é igual a 3 e 7 não é menor que 3. Ou seja, se eu negar, é só dizer que 7 é menor ou igual a 3. Simples. Então, eu coloco o não P novamente e digo que 7 é menor ou igual a 3. Simples, né? Por quê? Antes era maior. Se ele não é maior, é porque ele é menor ou igual a 3. E bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E caso não tenham entendido, postem lá nos comentários que eu estou ciente e vou tirar qualquer dúvida possível. Ok? Então não esquece de se inscrever caso goste. E não esquece de dar o seu like, que vai fortificar esse início da jornada do nosso canal. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.